Quando você deve usar uma section, uma article, um aside ou simplesmente uma div? Vamos ver isso juntos. Pessoal, bem-vindos de volta. Agora a nossa aula de número 14 do curso de HTML. Na aula passada nós estávamos vendo como organizar elementos como div, como span, classe, usando os atributos classe ID. Nós vamos ver uma coisa muito interessante agora, deixa eu já colocar aqui para nós, que é esta página maravilhosa aqui, agora com artigos, os nossos artigos, e do lado ali uma nova tag também, aside. Não necessariamente ela é só para a lateral, mas como um conteúdo complementar do assunto principal. E o resto que a gente já viu, né? Nav, footer, section e div. Beleza? Nós vamos junto agora. Essa vai ser uma das maiores aulas com bastante código. Então vamos com bastante calma. Talvez a minha voz está um pouco falha aí. Tive uma semana bem complicada aí de tosse, de gripe. Mas já estou me recuperando, então vocês vão notar que nos alguns vídeos anteriores, ou inclusive esse, tem bastante corte, né? Que eu tô gravando e no momento que eu tô gravando eu tenho que tossir, paro tudo ali, tomo água. Mas vamos lá. Então, para a gente seguir, fazer esse site ali aparecer, nós vamos começar aqui no nosso VS Code com a estrutura básica, tá? Vocês podem ter ali simplesmente um index.html e uma pastinha de CSS para manter o nosso arquivo style ali dentro. Tá tudo zeradinho aqui, nós vamos fazer do comecinho. Bom, já vamos mudar aqui para PTBR e um título. Vamos colocar ali um blog de programação. Isso aqui para começar, né? Certo. Vamos ligar também já o nosso link do CSS corretamente. Ele está na pasta CSS, style CSS. Isso aqui é para a gente começar, né? Então, a primeira parte, vamos criar o nosso header. Vamos criar o nosso header. E dentro do header, nós já podemos iniciar uma div. E eu já explico na sequência, conforme a gente grava aqui, o motivo dessa div já ali. Que eu vou explicar uma situação bem legal dela. Então vamos colocar aqui um blog de programação como título aqui desse conteúdo e um parágrafo. Vamos por aqui aprendendo desenvolvimento web do zero. Ponto. Beleza. Então nós vamos ter o nosso site bem, deixa eu carregar ele ali. Blog de programação, né? Tá ali aparecendo. E beleza. Eu não estou na frente do código, né? Tô bem no cantinho ali. Posso aparecer um pouquinho mais para cá, assim, ó. Aí. Então esse é o início ali. Então, nós temos um header e uma div. A div ela vai agrupar o título e o parágrafo num bloquinho, né? Já que ela é um elemento genérico, eu uso ela para organizar, tá? Então, dentro do header eu coloquei a div ali, que ela não vai explicar o significado, mas ela vai servir para agrupar esses dois elementos, serve para organizar, tá? E nós vamos fazer ali um CSSzinho para esse nosso início ali, né? Então o nosso header, aqui ó,
header. Vamos adicionar nesse cara um border. Eu vou deixar também na descrição do vídeo ali esse CSS quando é o final dele, tá? Então o header tá aqui. Vamos dar uma olhadinha no site. Tá lá, carregou o header, né? Eu tirei o zoom porque eu queria mostrar para vocês a página sem eu ter que ficar navegando nela. Então eu vou tirar um pouquinho do zoom dela, deixar o padrão. Aí, ó. Então nós acabamos de estilizar o header, né? Em volta dele. Nós devemos agora estilizar a div. Nós temos uma div ali. Então a div e a mesma coisa ali, né? Um border. Vamos pôr um border padrão ali, 5 pixels, solid. E nós usamos nas outras aulas o cinza. O article faltou adicionar ali um padding interno ali de 10 e uma margem. Também vai ser padrão igual nós estávamos usando na última aula. Aí aqui, isso aqui eu posso copiar. Não que eu não pudesse copiar tudo antes, né? E aí o divzinho ali. Então tá ali, ó. Agrupei com a div o título e o parágrafo. Então eu coloquei que é um título e um parágrafo para descrever este site. Eu agrupei eles junto dentro de uma div ali. Isso não é uma má prática, tá? Isso é para organizar mesmo, tá? Então tá aí o código e o nosso header com a div aqui, tá? Então vamos com bem calma, porque esse vai ser um dos maiores códigos que nós vamos ter, né? Beleza, agora nós vamos criar a navegação, que ela vai estar dentro do header, né? Vocês lembram disso? Beleza. Então vamos criar neve ali, ó. Div. Bom, fechei a div. A importância, né, dessa semântica. Então eu tenho uma caixa divisória aqui, ó, para agrupar esses dois elementos, para eles não ficarem soltos. Eles não fazem parte da navegação do site. Não tem uma outra tag para isso que faça sentido nesse momento. Então eu uso a div. Agora, para o menu de navegação, realmente vai fazer mais sentido dentro do header eu ter ali a nossa neve, né? E para esta eu vou usar 3 links. E nós vamos fazer de forma fictícia, tá bom? Só fictícia, não para ele estar ali. Não vai servir para nada. Nós não vamos ficar criando um monte de página HTML, etc. Então vai ter o index lá para clicar e recarregar a página. E nós vamos ter umas âncoras aqui, porque depois nós vamos querer ir direto para essas partes da página, né? Então nós vamos ter o sobre e os artigos, né? Depois nós vamos adicionar esses caras ali embaixo. Então eu tenho a tag neve agora. E o site vai ter, ela tá ali. O que nós vamos fazer com essa tag neve? Vamos adicionar estilo para ela, né? Nós vamos vir aqui, ó. E vamos adicionar, copiar, né? Colar aqui e mudar a neve. Nós vamos por red. Pronto. O resto dos parâmetros iguais ali. Então tá ali o sitezinho com a div agrupando o título e o parágrafo, e a neve
colocando os links, mesmo os link interno e as ancoragens aqui, né? Que não temos ainda, mas já vai ter bem em breve. Então agora com esta neve, ela vai guardar os links de navegação, como a gente está vendo, para a pessoa se mover ali pela página, né? E o hashtag é quando é âncora interna, para olhar para aquele que a gente viu na outra aula, o ID, né? Então ele vai identificar um local único ali e nós vamos para lá. Fechado essa parte inicial do site, ó, é um header, né? Dentro do header eu tenho esse agrupador de elementos genérico e a nossa tag de navegação. Então depois do header vem o main. Tá ali o main bonitão. Acompanha aí que hoje tem muito código, tá? Eu tô fazendo de certa maneira até devagar, tô usando o auto preenchedor, mas vamos seguir lá. Então peguei o main aqui, já não vou me deixar perder. O que eu vou fazer com o main? Eu vou criar lá o CSS dele, tá? Apareceu ali. Aí nós temos uma nova configuração do CSS, mas eu explico já, tá? Primeira coisa, vamos copiar. Vamos mudar este do main para green. As bordas ali, tudo. E vamos adicionar um novo que eu já explico, tá? O display flex. Isso aqui é bem legal, bem utilizado, tá bom? Mas por enquanto, só segue aí, copia, tá bom? Vamos ver como ficou ali o site. Ó, o main já carregou, não tem nada dentro. Então, mas o elemento já existe e já tá com o verdinho ali pra gente separar um de cada, né? Pra gente ver acontecer. E já vem a explicação ali do que é esse display ali. Muito massa, tá bom? Voltando ali pro index, nós agora vamos trabalhar aqui dentro da main. Dentro da main nós vamos criar uma section. Essa section nós vamos colocar um idzinho nela, que é aquilo que a gente viu ali em cima. Eu vou querer navegar depois para cá. Quando eu clicar neste link, ele vai enviar a minha página de onde eu tiver. Ele vai vir e parar exatamente em cima dessa section ali na página. Aqui dentro da section, vamos colocar um H2, que é um subtítulo, chamado artigos recentes. Tem muito mais cara de blog aqui agora, de site. Isso aqui. Então, dentro do main vai representar um assunto, uma parte temática ali da página. No caso, o assunto é artigos recentes. Então, a boa prática é cada section possuir um subtítulo, um título ali dela, né? Tá? Como o título principal de uma página já é H1, que é o principal, é o maior, nós usamos então, nesse caso, o 2. Apareceu ali, ó. Tá até espalhadinho um pouquinho em volta por causa do padding, do margin, tá? Mas pode ver que é uma section, e se é uma section, a gente tá usando ali as tags, né? Vamos adicionar um CSS ali para section. Então vamos lá, abre o CSS, ó, rapidinho, coisa pouca, a gente já tá enchendo bem o CSS aqui, ó. Agora é a tag section. Vou copiar para essa aqui. Eu não vou precisar do display, eu já vou ensinar ali também, tá? E esse cara nosso era o orange. O resto é igual. Vamos ver como ficou lá o site. Isso ali.
é uma section. A seção, ela vai pegar o texto ali em volta e quase igual fazer o spam, mas o spam é diferente, né? A seção realmente vai dar um sentido maior ali para a coisa. Beleza. Podemos voltar lá para o index. E para reforçar, então a section ela é um assunto ou um grupo temático da página que a gente já vai entender melhor. Então não vai dar para pegar cada pedacinho e explicar de forma bem isolada, porque vai fazer mais sentido quando tudo tiver montado ou quase tudo. Da mesma forma é também a importância da semântica para os SEOs. É o conjunto da coisa que vai fazer sentido, tá? Então agora eu vou pegar ali esta section e vou adicionar dentro dela a nossa primeira article, que é um artigo. Olha que bacana. Um artigo dentro de uma seção, então é um assunto ali, beleza? Ela vai representar um conteúdo que sozinho ele vai conseguir se explicar. Pode ser uma notícia, uma publicação, uma postagem, um projeto, um tutorial, tá? Então, dentro deste artigo, que aí sim é o conteúdo, eu vou usar uma H3, então eu vou descendo, olha que legal. Eu tenho o título principal em H1, eu tenho o assunto em H2 e no artigo em si, que é a tradução mesmo direta, eu tenho um nível menor que é o H3. E se dentro ali eu tivesse um assunto ainda relacionado ao H2 e 3, eu precisasse de um subtópico, poderia usar o H4 e por aí vai. Então aqui ó, vamos começar porque é sobre artigos recentes, né? Como se fosse um blog. Como comecei a estudar HTML. E aí eu vou colocar um parágrafo. Tudo dentro de tags, né? Comecei criando páginas pequenas, que é assim que vocês também devem fazer. E aprendendo... tirar esse A maiúsculo ali, já foi. Aprendendo uma... tô na frente, né? Deixa eu tirar aqui. Aí. Uma tag de cada vez. Beleza. Então eu tenho um artigo ali explicando isso. E mais um parágrafo. Meu objetivo é entender bem a estrutura antes de começar o CSS, o curso, né? Vamos ver como ficou isso aqui. Tá lá. Então, o nosso H1, o nosso H2, que é o grupo ali temático, né? E o texto e os dois parágrafos. Então, assim, fica bem mais dividido, bem mais organizado. Ó. Tem um artigo aqui, tá? Agora, vamos estilizar este article, né? Primeiro, para o article, eu vou adicionar, copiar aqui, eu vou deixar rosinha, pink, peraí, aí, ó, rosinha, as margens tudo igual, beleza, vamos ver como ficou, ah lá, então eu tenho o título da seção, e dentro dessa seção que está falando sobre artigos recentes, eu tenho um artigo, exatamente a tradução, né? Eu vou ter um artigo aqui, ó, separadinho. Dentro do artigo eu tenho o título do artigo, um H3 e os parágrafos. Parágrafo é parágrafo sempre, né?
tá? Então, se eu tiver mais um artigo dentro do mesmo assunto, ele vai cair ali dentro e vai fazer todo sentido, né? Então, se eu fizer essa pergunta, se eu retirar esse conteúdo da página e jogar em outra, ela continua fazendo sentido, tá? Então, aqui sim, nós temos um título e um conteúdo completo. Por isso, o artigo é uma boa e melhor escolha nesse exemplo aqui, ó, tá? E aí tem a hierarquia do H2, o H1, H2 e H3. E o artigo é um conteúdo independente, não apenas uma caixa visual. Então ele vai fazer sentido aqui, ó. Ele sozinho, ele é um artigo. Eu poderia colocar em outro local. Então ele não fica solto aqui só com parágrafo e título. Eu sei que este pedaço do meu site ele é um artigo. Muito massa, né? Vamos criar o segundo, então. Ele vai fazer parte de assuntos recentes. Então, eu vou adicionar esse artigo dentro da mesma seção. Voltando lá. Tá aqui a minha section, né? Então, eu tenho o artigo que começa e termina aqui. Eu adiciono outro. Bem aqui, ó. Ó, que legal. E a mesma coisa. Então, eu continuo no H3. É um outro artigo ali da mesma temática, né? São artigos para falar sobre esse assunto. Então, vamos adicionar ali. Meu primeiro projeto possui cabeçalho. Menu, conteúdo, com acento, conteúdo principal e rodapé. Aí, beleza. E no outro parágrafo, agora estou, sei lá, aprendendo a organizar conteúdos com article, que é a tag, né? E aside. O aside a gente ainda vai ver. E aqui é o E. Pronto. Ponto final. Para manter o padrão. E vamos ver como ficou o site. Agora ele já esticou um pouquinho para baixo, ó. Dentro da minha seção de artigos recentes, eu tenho, que maravilha, ó, eu tenho 2 artigos lá dentro. E assim iria, se para este assunto de artigos recentes eu tivesse, por exemplo, 5 artigos, eles iam ficar todos. O correto seria os 5 ficar todos dentro dessa seção aqui, ó. E aí o site ia ficar aumentando, mas eles iam ficar bem divididinho. Por que que não está preenchendo o resto aqui? É por causa do display lá, que eu já vou explicar. Deixa só a gente terminar e aí você vai ver que faz sentido por que que ele está dessa maneira aqui. Tá, então os 2 conteúdos estão pertencendo ao assunto recentes. Por isso estão dentro da mesma section. Eles possuem o mesmo assunto e eles sozinhos fazem sentido. Então a gente agrupa eles ali. Poderia agrupar com uma div, só se não tivesse outra tag melhor para isso. A section é a melhor nesse momento. Então agora, para fazer uma diferença, um pouquinho de diferença, só um pouquinho, nós vamos criar outra seção e soltar o conteúdo um pouco mais genérico ali dentro, tá? Vocês vão ver a diferença. Então, olha, essa seção aqui, ela é dos nossos recentes. Agora nós vamos criar a seção do sobre. Então, aqui embaixo, ó, começa outra section. E aí eu vou dar um ID para ela, para nossa navegação ali depois, né? Que é a sobre. Aqui dentro eu vou soltar
conteúdo um pouco mais genérico, não vai ter um artigo aqui. Então, eu vou soltar meio que assim, ó. Um H2, um parágrafo ali falando, ó. Este blog registra a minha evolução nos estudos. Às vezes eu tenho que olhar para os dois para ver se eu não estou cobrindo. Mas deixa eu ajustar aqui. Aquilo ali é o anterior, né? Aí. Nos estudos de desenvolvimento web. Comeu ali uma tag, vamos fechar ela. Eita. Aí. Desenvolvimento web, ponto. Um outro parágrafo, manter o padrão ali, né? 2 parágrafos por assunto. Aqui compartilho projetos, anotações e aprendizados. Pronto. Então 2 sessões agora. Vamos ver o site. Isso, aí, ó. Então, ó, ele jogou do lado, tá certo? Porque nós adicionamos ali no main esse display flex aqui, que ele distribui de uma forma mais flexível. Não é aula de CSS, mas esperar mais um pouquinho eu já vou explicar melhor ele. Mas é para explicar o porquê que ele foi pro lado ali, por causa deste atributo aqui do CSS, tá? O display flex. Ele que fez esta outra seção e aqui pro lado, tá? Mas assim, ó, fica com muito mais cara de site mesmo, de blog. Então eu tenho essas 2 seções, essa seção aqui tem 2 artigos, essa não tem nenhuma. Então vai também ali da pessoa pensar, eu precisaria de um artigo ali dentro? Isso aqui não é um artigo, assim, só uma explicação. Mas se a pessoa quisesse adicionar uma div ou um artigo e fazer isso dali de um artigo, não tem problema, tá? E aí o display flex, ele deixa as caixas, por mais que aqui o assunto acabou e ficou vazio, ó, ele faz uma autoconfiguração bem interessante para deixar padronizado, tá? O CSS tem que ir bem devagar com ele, porque às vezes ele pode confundir você e ser bem teimoso. Então tem que, quando a gente chegar no momento do curso de CSS, tem que se praticar bastante e alterar devagarzinho para a pessoa entender o que está acontecendo a cada alteração, porque senão ele pode virar uma salada aqui, passar a caixa por cima de outra, enfim, tá? Então, beleza. Agora, para a gente fazer um bom uso de uma div, que a gente viu que a div ela tem que ser usada com cautela, mas olha só, eu tenho 2 seções, tá? A div ela é um agrupador de elementos, né? Ela vai ajudar para organizar. Como nós vamos usar em breve uma side aqui, uma barra lateral, um menu lateral, é bem interessante nós agruparmos essas 2 seções numa div. Olha que legal. Então, uma alteração pequena agora. A gente vai lá no site. Temos as 2 seções aqui, ó. Seção do artigos. Tá aqui. E a seção do sobre. Nós vamos colocar isso tudo aqui dentro de uma div, tá? Então, eu costumo fazer assim. É um pouco mais fácil, ó. Div, abre e fecho. Vou recortar isso aqui e colar aqui dentro.
essa div, eu vou dar um nomezinho ali para ela. Vou dar uma classe para ela. Vocês lembram que tem como estilizar uma div, colocar uma classe e estilizar só ela, né? Então, conteúdo principal. Vou chamar essa classe aqui, ó. Tracinho principal. Mudou alguma coisa lá no site? Vou mudar um pouquinho, porque lembra que a gente estilizou a div? Olha o que ela fez agora. Ela tirou daqui, né? Porque o display flex ele estava acatando duas caixas. Agora, como ela está dentro de uma div, esse display vai empurrar tudo ali para o cantinho, ó. Então eu tenho as duas seções dentro de uma div, a primeira seção aqui e a outra embaixo, e dentro dessa seção os dois artigos, ó. Ficou bem mais organizado agora, porque eu sei que quando eu tenho duas seções e elas têm a ver ali com o site, né, falando sobre o blog, sobre os artigos recentes, eu deixei elas todas pro cantinho aqui, ó, dentro dessa div que está servindo só para organizar e encaixotar essas duas seções, tá? Então nós agrupamos essas duas seções. A div não representa assunto, não representa nada, é só para separar a área principal da barra lateral que a gente vai criar. Agora, só para a gente pegar ali que a gente criou, deixa eu fechar aqui, ó. Nós criamos essa classe para essa div, só para essa, tá? Vamos estilizar isso aqui e aumentar um pouquinho mais o tamanho daquela caixa lá. Vocês vão ver que legal que é trabalhar com isso aqui. Então vai ser a nossa... Deixa eu copiar, porque daí vai que eu escrevo errado, né? Ó, copia e cola. Aí nós vamos estilizar só isso aqui. E aí, vamos dar um flex 3 aqui para ele, que é o tamanho, tá? Vou de forma resumida, é como se fosse mini containers ali, então ele vai se utilizar de 3. Ele vai aumentar para 3 aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Peguei tudo. Beleza? Voltou só quase como era, só que agora ele preencheu tudo. Então presta atenção, volta, pausa, olha teu código e tenta entender o que aconteceu. Enquanto eu ainda não chego no nosso aside, que é o que a gente vai ver bem agora. Feito isso, agora nós vamos pegar ali, deixa eu fechar, voltar para o index do main, depois das suas seções ali, bem aqui, ó, nós vamos adicionar essa nova tag que a gente não viu ainda, que ela é um aside, o nome dela é aside. E vamos adicionar já um H2 ali, e o próprio título que eu vou adicionar aqui nesse H2 já explica ali, ó, complementar. É um assunto complementar, ou seja, ele vai ajudar a entender os assuntos, as temáticas que estavam ali, né? Ó, vou retirar um pouquinho da frente aqui. E tá ali, ó, ele foi ali pro lado, o aside, né? Tá aqui, ó. Só que eu ainda não estilizei essa tag, mas ela tá bem aqui, ó. E aí o display flex 3 e esse display flex 1, ele vai utilizar, vamos colocar aí que ele utilizaria então 70% do espaço da página ali no main, né? E o resto 70, 80%. E o resto sobrou para cá. Então ele é flexível. Isso também vai ser bem legal. Se abrir esta página num celular, vocês vão ver que este aside provavelmente ele vai ficar embaixo de tudo aqui, porque no celular a tela é bem mais estreitinha, né? Ela é portrait. Tá, então esse flex ele trabalha bem de forma dinâmica. Vamos adicionar
o CSS e copiar aqui, ó. Isso aqui, pera, tem um melhor para copiar, que é esse aqui que tem o display, né? Aí. Vamos colar aqui. E vamos mudar do aside para brown, marrom. 10, 10, só que o flex, o display flex do aside é só o flex 1. Opa. Aí. Então o principal vai ter capacidade ou prioridade de 3 e o aside 1, né? E o main, ele que vai ter a disposição do flex. Todas essas coisas estão dentro do main, então as caixinhas vão estar disponíveis nesse formato. E as caixinhas, a gente adiciona esse outro atributo aqui, não é display flex e sim só o flex. Vamos ver como ficou lá. Pronto, olha aí que legal. Então o conteúdo complementar, que ele seria do lado, né, deixa eu pôr aqui, ó. O aside não quer dizer que é sempre aside, eu já disse isso, né? Mas é um conteúdo complementar. É que geralmente os sites, eles vão estar ou de um lado ou de outro, tá? O site aberto no computador, né? Então tá ali, olha que bacana. Então o Flex 3 para esta div aqui tá ocupando essa prioridade de 3 aqui. E o Flex 1 para esse camarada aqui, que é o conteúdo complementar, né? Ele vai complementar algum assunto ali. Ele não deve guardar as coisas mais importantes da página, pois é complementar, né? Então ali ele vai exemplos que eu já vi, né? Dicas, observações, curiosidades, links relacionados do teu própria página ou links externos, né? Informações extras. Ponto. Conteúdo principal, que é aquele que você realmente quer que a pessoa veja ali, é no main. Beleza? Olha só como que já ficou com cara ali. Então apareceu do lado, mas só está do lado por causa do CSS, tá? O CSS que colocou essa posição ali com o display flex e o flex ali. Complementar não é o mesmo que barra lateral, tá? Então é assunto, ainda é conteúdo. Vamos adicionar algum conteúdo dentro desse aside para a gente ver ali como que ele vai se comportar. Bem legal isso aqui, ó. Então peguei o H2 lá, tem o título desse complemento, né? Tem que toda hora olhar para cá, ó. Tem o título desse complemento e embaixo nós vamos adicionar uma div para agrupar agora um monte de coisinha. Então agora é um subtítulo, se eu pudesse dizer assim, né? Vamos colocar aqui uma dica rápida. Olha que legal. E um parágrafo. Neste parágrafo, nós vamos colocar ali, ó. Não tente decorar nem programação, tá? Não é só web, não. Não é para ficar tentando decorar, é para entender. Entender a estrutura, entender as regras, né? Ainda dentro aqui, na mesma linha, só ponto na mesma linha, né? Pratique criando páginas. Então você tem uma ideia ali, eu gostaria de uma página assim, vai tentando até sair do jeitinho que você quer. Beleza, fiz essa div aqui para ter esse assunto complementar de dica rápida e vou colocar outra div porque não são artigos, tá? Não são artigos porque é complemento, então beleza, tudo bem usar div aqui. Então, mas quando que eu sei que é div, quando não é? Isso exige
um pouquinho de treino, de estudos, de examinar, pesquisar. Vocês mesmos vão percebendo aos poucos, quando vocês olharem para o seu código. Próximo estudos aqui eu vou fazer com uma tag que a gente não usa faz tempo, né? Vamos usar uma UL, uma lista sem ordenação. E aqui vai ser acessibilidade. Nós vamos falar sobre isso, né? Importante. É um assunto um pouco mais teórico, sim. Mas não é de graça, tá? Vocês vão ver. Eu também, quando comecei a estudar e chegava nessa parte mais teórica, eu não dava muita bola não, tá? Mas é importante, vocês vão ver já já. Beleza, adicionei. Então dentro do nosso aside aqui, ó, eu tenho um título 2 para o que vem em seguida, que é dentro dessa div agrupando H3 com parágrafo. E essa outra div agrupando H3 com uma lista. Então a div ela é bem genérica e está servindo para eu agrupar os elementos. Então a primeira agrupa uma dica, a segunda uma lista de próximos estudos. Elas são genéricas e ajudam a separar os conteúdos dentro do site. Vamos ver como é que ficou o site agora com isto. Agora eu saio da frente de novo e olha lá. Muito mais cara de site agora. Não tem imagens, não tem nada. Eu não tô estilizando da maneira mais bonita, de jeito nenhum. É só um raio-x da página, né? Daria para arredondar os cantinhos, colocar sombra, colocar degradê. Dá para fazer muita coisa. Então olha só que bacana. Aquele flex do main, que as nossas bordas verde aqui, ele agrupou essa div aqui, ó, e deixou o aside do mesmo tamanho aqui para não ficar um negócio fora. Que legal. E se eu for pôr mais coisa aqui e essa side de repente ela aumentar, ele vai ajustar também aqui essas outras caixas aqui, vai puxar a div mais para baixo, vai deixar muito bem organizado, tá? Então é muito importante CSS. Ele não é só para deixar bonito visualmente, ele também organiza essas caixas, as nossas tags. Então eu acho muito importante a gente fazer dessa forma, assim, com um raio-x, com cores diferentes para representar tags diferentes, que assim me ajudou muito a entender melhor e cada vez melhor essa questão das configurações de CSS, tá? Então tá aqui o nosso raio-x bem cru, né? Bem simples, mas eu acho muito eficaz, tá? Assim a gente consegue ir estudando e conforme a gente mexe, conseguimos ver ali o acontecendo, né? Tá? Então essa parte tá pronta e agora falta o nosso footer. Agora eu vou justo aqui. Temos o main, acabou toda a parte principal do meu site. Então eu saio do main agora, mas ainda dentro do body, que é a parte totalmente visual do site. E vamos adicionar o nosso footer. Para o footer é mais simples, né? Site criado por... Vou colocar assim, ó. Você coloca o seu aí, tá? Eu vou pôr o meu assim, ó. Professor Covre e 2026. Ponto. Beleza. Vamos aproveitar que já está aqui, né? Para o nome, eu vou colocar, pra gente lembrar, que tem aquela tag spam, beleza? Então eu vou circular o nome Covre com a spam, só o nome. E
tá tudo certo. Que aí já fica uma coisa só. Sem perder muito tempo, vamos lá no CSS já e adicionar o nosso span ali. Estilizar ele, né? Já que já estamos aqui, vamos pegar uma borda e um padding. Um margin para ele lá, não vou querer. E vai ser um yellow, igual a gente fez da outra vez. Um amarelo bem chamativo lá. Mas aqui só 2 para ficar uma coisa mais contida ali, tá? E também para o footer, tá? O span vai ser a caixinha que eu coloquei lá em volta do nome. Para o footer, aí sim eu mantenho tudo no padrão. E aqui um purple, roxo, lilás, sei lá como é que chama isso. E tá feito, tá? Então já estilizei o footer e o span. Vamos ver como ficou. Então, para fechar o site ali, esse site que tá bonito pra caramba, tá lá o footer fora do main e ele tomando conta da parte toda de baixo, do mesmo tamanho do main ali. E o spanzinho em volta do texto cover, né? Então, a linha display flex, deixa eu voltar lá. A linha display flex, vamos achar ele aqui. Nosso querido display flex. O que é esse cara? Esse cara ele vai colocar elementos diretamente dentro do main, lado a lado. A classe conteúdo principal, tá aqui. Ela vai receber mais espaço. Então, se eu tivesse ali caixas, espaço de 0 a 5, de 0 a 4, enfim, ele receberia uma porção equivalente a 3 comparado com esse aside que é 1, tá? Então, o aside recebe a menor parte. Essa classe conteúdo principal é uma aplicação daquilo que a gente viu nas aulas anteriores, que eu consigo aplicar uma estilização para uma classe. Então isso aqui só acontece para quem estiver usando essa classe conteúdo principal, que por sua vez, aqui ó, tá dentro do main, e esse conteúdo principal agrupou as duas seções, né? A gente viu lá, beleza? O Flexbox não dá para explicar em profundidade sem entrar muito dentro, porque é pro curso de CSS. Porque ele é um cara tem muita configuração para ele, ponto, de forma resumida, tá? Então a gente viu ali o header, nós vimos as seções, vimos os articles, a explicação de quando usar. A section você vai montar um assunto, o article é um conteúdo independente, que se eu tirar ele de lá, ele até continua funcionando. E nós vimos também o aside, que é um conteúdo complementar, tá ali, bem aqui do ladinho, né? E a div, que é um agrupamento genérico, tá? Então a section representa uma parte temática. Mais uma vez, o article é conteúdo que ele sozinho conseguiria fazer sentido, mas aí eu coloco ele lá porque ele é dentro daquela temática. E o aside é complementares. A div, que é a cinza, né, no caso aqui, vai ser para agrupar elementos quando não existe uma tag semântica mais adequada, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma publicação completa de um blog, eu vou usar article. Uma área, últimas notícias com várias notícias. Então você vai ter a section com vários articles para cada notícia ali. Uma caixa com links relacionados a dicas, a side. Uma caixa usada apenas para juntar elementos para um CSS. Div, que é o que a gente fez aqui para agrupar aqui as duas seções, né?
e uma palavra específica dentro de um parágrafo, que a gente fez ali no footer. Eu quis só circular ali o cover. É isso. Então, comenta aí, diz aí nos comentários, pessoal, qual assunto que você usaria para criar seus próprios artigos, né? Você faria um site de quê? De jogos, de estudos, de receitas, músicas? Qual outro tema? Comenta aí. Então, se você está seguindo a playlist do começo, continua para a próxima aula que nós vamos aproveitar essa estrutura. Nós montamos hoje uma página que é bem mais próxima de algo real. Mesmo ela estando crua, né? Como a gente acabou de ver, ela está aqui do meu lado aberta. Ela tem cabeçalho, menu de navegação, tem os artigos, a área principal. Ficou com muita cara já. Mesmo de brincadeira, um site bem mais profissional. No próximo vídeo nós vamos ver essa parte de qual a melhor forma, como os navegadores, os buscadores e as ferramentas de acessibilidade, temos que lembrar disso, acessibilidade, vão entender esse conteúdo. Nós vamos revisar títulos, textos, links, descrições de imagens e outros detalhes que deixam o HTML mais correto e mais profissional. Para fazer uma página cheia de div, qualquer IA faz aí. Mas a gente tem que pensar de forma humana e sempre pensando na acessibilidade. SEO, os buscadores da internet para nossa página, ter muito valor para eles e ter relevância para os usuários, tá? Se inscreve, comenta, compartilha, dá o elogio, dá o feedback e a gente se vê então na próxima aula. Aquele abraço aí para vocês, até a próxima.